Quem é que rumina de vez em quando perdas, mágoas ou frustrações? Levante as mãos. Mais uma vez, você está sendo cruel com o tempo. Numa existência assombrosamente breve para ser vivida e dramaticamente longa para se errar, erramos com o tempo. Erramos com a nossa história. Pois ou ruminamos o passado ou nos infectamos com o presente. E, portanto, ou ruminamos o passado ou nos asfixiamos com o futuro e, consequentemente, esmagamos o presente. Por isso que, frequentemente, nós, Homo sapiens, não sabemos viver a vida. Somos carrascos de nós mesmos. Criamos fantasmas e nos assombramos com eles. Por isso é vital aprender ferramentas de gestão da emoção para namorar a vida. Alguém que não namora a vida, uma criança, um adolescente, que não aprende a se abraçar, que não aprende a ser justo com o tempo, que não aprende a contemplar o belo, um adulto que não tem um caso de amor com a sua saúde emocional, vai estar exposto ao uso de drogas. Mas não apenas as drogas químicas, por exemplo, a cocaína, que é uma droga estimulante, ou a heroína, que é uma droga depressiva do sistema nervoso central, mas há inúmeras outras drogas, por exemplo, a necessidade neurótica de poder. Quem tem a necessidade de que o mundo gravite na sua órbita está doente. E formando pessoas doentes. A necessidade neurótica de evidência social. Quem tem a necessidade de ser o centro das atenções, e muitos políticos em todo o teatro da humanidade o têm, muitos líderes institucionais o têm, inclusive religiosos, também está doente, formando pessoas doentes. Vive debaixo deste cárcere, a dependência de que os outros o reconheçam e aplaudam. A humanidade tomou o caminho errado. Nós estamos adoecendo rápido e coletivamente. Algumas pessoas dizem, alguns editores dizem que eu sou o psiquiatra mais lido no mundo na atualidade. Mas eu frequentemente nos meus livros, nas 55 obras, tenho colocado não os aplausos, mas as lágrimas que eu chorei e aquelas que eu nunca tive coragem de chorar, porque eu preciso me vacinar contra essas necessidades neuróticas e preciso levar os meus leitores também a serem vacinados, milhões deles, nessa sociedade superficial, urgente, midiática, onde não entendemos a complexidade do processo existencial. É a nossa vez de pisar no palco da vida. Daqui a pouco, encerramos o último ato. Entre a meninice e a velhice, parece que são longos anos, mas são alguns instantes. Vocês não percebem que parece que dormiram e acordaram com essa idade? Não estão chocados que já estamos no final do ano? O tempo emocional, e eu tenho denunciado em mais de 70 países, o tempo emocional não passa na mesma velocidade que o tempo físico. O tempo estudado por Einstein, Heisenberg e tantos brilhantes pensadores da física. Em 1950, a vida média do ser humano é em torno de 45 a 50 anos. As mulheres, cerca de 5 anos a mais que os homens, porque sempre foram melhores do que nós, embora nós sempre fomos injustos com elas. Uma amidalite no passado levava à morte. Mas 40 ou 50 anos do passado, em relação ao tempo emocional, eram vividos como 1 ou 2 ou 3 séculos. E a vida média hoje, 79 a 80 anos, são vividos como 20 anos. De repente as pessoas perceberam e a vida passou. Em destaque, por causa de uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, e a infelicidade de saber
que grande parte da população mundial é acometida por ela, chamada síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom. Pensar com consciência crítica é excelente. Pensar demais, sem gestão, é uma irresponsabilidade. De quem? Do nosso eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autonomia. Esse eu que não exerce o papel solene de gestor da sua mente. Por isso eu fico feliz quando as pessoas me gravam. Sabe por quê? Porque vocês deviam trabalhar essas ferramentas com seus amigos, com seus familiares e colaboradores. Eu gostaria até que vocês passassem no seu Instagram o que estão gravando, porque nós precisamos urgentes mudar o status quo da nossa história. Nós estamos com uma mente hiperacelerada, mexemos na caixa preta do funcionamento da mente e causamos sintomas que simulam o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. E médicos no mundo todo dando diagnósticos errados e prescrevendo drogas da obediência, estimulantes para tentar domar o cérebro humano. É muito triste saber que 1 a 2%, no máximo, das pessoas têm uma hiperatividade de fundo genético. São inquietos, irritadiços, fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, mas hoje 80 a 90% das crianças, adolescentes e adultos estão apresentando sintomas semelhantes. Porque a intoxicação digital levou a uma saturação do córtex cerebral, com tantos dados, tantos estímulos, tantas expectativas, inclusive não correspondidas, que o pensamento que tinha uma velocidade construtiva no passado, nas décadas antes da era digital, hoje ele tem uma velocidade assustadora, levando a humanidade a adoecer rápido e coletivamente. E todas as vezes que você acelera o pensamento, você abaixa o limiar para suportar frustrações. No passado, um bullying que era suportado e teoricamente tinha 10 unidades de impacto doloroso, hoje, uma rejeição, uma crítica, uma ofensa, com muito menos drama, é muito menos também suportável, gerando autopunição, angústia e às vezes até ideias de suicídios. Abaixou o limiar para a suportabilidade às contrariedades, de maneira assustadora. É mais outra denúncia minha. Mexemos, senhoras e senhores, na caixa preta do funcionamento da mente, causamos um desastre sem precedente. As nossas crianças estão estressadas, agitadas, ansiosas, debaixo da orientação de pais, de valores, debaixo de professores notáveis nas escolas públicas ou particulares. Elas estão adoecendo. Por isso que 5 minutos sem atividades, elas reclamam. Não tem nada para fazer nessa casa. Não é assim? E é por isso que também os adultos têm asco ao tédio. Asco ao tédio. Se você detestar o tédio e a solidão, você está fora do jogo da criatividade. Porque a criatividade nasce no terreno da solidão. A solidão em destaque branda, não a solidão tóxica, atroz, o isolamento completo. Mas se você não viajar para dentro de si mesmo, se você não tiver um contato mais íntimo com as suas dores, com os seus sonhos, com os seus projetos, com as suas intenções ou intencionalidade, se você não aprender a fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo, a tendência é a robotização, a utilização inadequada de dados e informações, gerando pensamentos estéreis. Grande parte dos pensamentos hoje são estéreis. Lixo mental. Não induz a capacidade de se colocar no lugar do outro, a resiliência ou capacidade de trabalhar perdas e frustrações, a capacidade de se reinventar, de contemplar o belo e fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Não remete à ousadia, à coragem.
ao raciocínio esquemático e complexo, é muito triste. As drogas surgem como a ponta de um iceberg na atualidade de uma humanidade que não aprendeu ferramentas de gestão da emoção. O que indica que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Mesmo Harvard, Cambridge, Stanford, MIT formam alunos notáveis tecnologicamente, mas meninos no território da emoção, que não sabe o que fazer com tudo aquilo que o controla. Não sabe dar um choque de lucidez em seus pensamentos perturbadores, a impugnar como advogado de defesa emoções tensas, autopunição, autocobrança, frustrações. O eu é frágil, superficial, porque a educação mundial, embora formada e constituída por professores incríveis e alunos que são únicos e irrepetíveis, o sistema está doente. E quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o papel da psiquiatria e da psicologia clínicas. Neste país, que não valoriza adequadamente os seus cientistas na estatura que merecem, e nem a produção de ciência básica, vou falar com muita humildade. Antes de publicar meu primeiro livro, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre esses fenômenos. Uma nova teoria sobre a construção de pensamentos, sobre a formação do eu como gestor da mente humana, sobre os papéis conscientes e inconscientes da memória, sobre o processo de formação de pensadores e o processo de construção da consciência existencial. Para vocês terem uma ideia, a consciência é um fenômeno, é o fenômeno dos fenômenos. Ela te torna, como ele disse, único e irrepetíveis. Quando você sofre, não parece que o universo todo sofre? Quando você se sente só, todo o universo está solitário. Porque a única dor que você realmente consegue sentir é a sua. Por quê? Porque a consciência, ela tem uma liberdade criativa e uma plasticidade construtiva, não da esfera da realidade, mas da virtualidade. Então vamos lá. Eu não tenho tido mais tempo de dar conferências. Eu tenho aberto exceções aqui para o Free Mind, porque meus amigos, os irmãos Marteles e todos os organizadores, nós, desde o início, gestamos este congresso e eu tive o privilégio de desenvolver o programa Free Mind, que é aplicado em centenas e centenas de comunidades terapêuticas. Tem aberto exceção, mas demora muitos anos para aceitar um convite de uma conferência. E eu estou dizendo isso não como ostentação. Estou dizendo isso porque nas minhas conferências eu não tenho dado mais preleção. Eu tenho preferido dar treinamentos para que os meus alunos façam melhor do que eu. Para que os meus alunos possam aplicar técnicas e ferramentas o tanto quanto possível nas suas empresas, nas suas escolas, nas suas igrejas ou instituições religiosas. Então vamos lá. Eu quero te perguntar, você topa ser meu aluno nessa noite ou você quer ser o espectador passivo? Alunos? Mas não sabem onde se meteram. Eu vou te perguntar, porque ensinar não é mais expor conhecimentos. Ensinar é provocar a inteligência para que o eu possa fazer viagem para dentro de si mesmo. O pensamento é real ou virtual? Quem acha que é real? Levante as mãos. Complicar as suas vidas. Quem acha que é virtual? Piorou tua situação. Quem não acha nada? Tua situação não é boa, hein? Quando um pai orienta um filho, aconselha um filho, o seu pensamento é real ou virtual? Quando um psicólogo, seja de qual linha, psicanalista ou uma linha muito diferente, comportamental,
ou cognitiva, orientando um paciente que tem um ataque de pânico, uma sensação súbita e eminente que vai morrer ou desmaiar. O pensamento do psicólogo é real ou virtual? Quando o juiz julga um réu, está ali na peça jurídica, com todos os comportamentos que teve, que foram averiguados no inquérito, e ali o debate entre promotores e advogados de defesa. O julgamento do juiz é real ou virtual? Essa é uma grande tese. Parabéns, vocês erraram. O pensamento, ele é virtual. Você só entende o outro a partir de si mesmo. Porque se você... E a consequência é, se você não se esvaziar de si, você nunca vai se aproximar de quem o outro é. Por isso, esvaziar o ego é vital para um pai poder entender as lágrimas que os filhos choraram e aquelas que eles nunca tiveram coragem de transparecer no teatro do rosto. Um pai nunca toca a essência intrínseca da dor de um filho. Ele entende virtualmente. Por isso que é muito difícil capturar ou se aproximar da realidade do outro. Quantas vezes você passou por perdas e frustrações e você começa a contar sobre sua dor e o outro vai te dar um conselho superficial ou ter uma reação que não esquadrinha a dimensão das suas mazelas? Quantas vezes nós falamos, você não me entende, e não entende mesmo. Se o outro não se esvaziar, não tiver um pensamento crítico, não tiver empatia e altruísmo, tudo que você fala e tudo que ele interpreta tem um espaço infinito, um anti-espaço. Se um psiquiatra não aprender a criticar a sua impulsividade, não entender que deve também colocar um paciente, colocar a teoria que tem dentro de um paciente, não o paciente dentro da sua teoria, do seu arcabouço de conhecimento, ele comete erros crassos, dramáticos. Ele vai estar falando dele e não da dor do paciente. Por isso que quando você vai ajudar alguém, ou julgar alguém, até mesmo o juiz, se nós não criticarmos as nossas intencionalidades, a nossa maneira rápida e impulsiva de criticar, apontar o dedo, o julgamento está completamente enviesado. E é por isso que casais prometem para si que na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna se amarão. Só que esquece de dizer que se amarão nas discussões, porque um começa a discutir com o outro, pensando que está falando do outro, quando no fundo está falando ou discutindo com seus próprios fantasmas mentais. Porque se somos generosos e altruístas, se nos colocamos no lugar do outro, se somos profundamente empáticos, nós julgamos menos e abraçamos mais. Nós damos o melhor que temos para aqueles que pouco têm. É por isso que muitos casais começam o seu romance no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos, meus alunos. Olha para a sua história. Quem você se relaciona e está em débito com a generosidade? Quem é impulsivo aqui? Levante as mãos. São meus alunos, toparam o selo, então tem de ser transparentes. Toda pessoa impulsiva, bateu, levou, ação e reação. Tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Claro, você é um desequilibrado. Não leva desaforo para casa, bateu, levou. E há milhões de americanos, norte-americanos impulsivos, brasileiros impulsivos. Há pessoas que, inclusive, têm incontinência verbal. Falam muito mais do que deve. Às vezes é um bom produto com a embalagem ruim. Bom produto. Mas quando abre a boca, se fala mais do que 1 a 2 minutos, pode ver que vem alguns erros ou bobagens pela frente. A impulsividade é um problema para gestores, para educadores, para líderes empresariais.
Quem é agitado aqui ou ansioso? Levante as mãos. Quem acorda cansado? Levante as mãos. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Levante as mãos. Eu vou ter que interná-los. Vocês não têm vergonha? Não é que as pessoas são lentas, é que vocês são acelerados demais. E o problema é que toda pessoa acelerada ama estressar os outros. Há mulheres que me dizem: Dr. Cury, me casei com um homem muito lento e difícil. Eu olho para ela e lhe digo: minha filha, se você escolher um homem muito lento e ainda mais difícil, sinceramente você não deve ser tão fácil. Tem certeza? Tenho. Porque não apenas os semelhantes se atraem, mas os opostos também, ou vice-versa. Nós, frequentemente, temos a tendência em querer que os outros sejam a nossa imagem e semelhança. Somos deuses, somos humanos, mortais, morremos todos os dias um pouco. Lembra-se que eu disse? A vida é bela e breve como gotas de orvalho. Mas nos comportamos como deuses, querendo que as pessoas tenham o nosso ritmo intelectual, a nossa capacidade de raciocínio, querendo que elas correspondam às nossas expectativas, a capacidade de dar resposta, de solucionar problemas, sem entender que a velocidade do pensamento não quer dizer qualidade. Há pessoas que são mais lentas, mas são mais produtivas. E se você é um avião, pensa rápido, vai de um ponto a outro rápido, não queiram que um trator ganhe asas, porque não vai ganhar. Mas um trator é mais lento, só que sulca a terra e a prepara para receber as sementes. Eu quero dizer que cada ser humano é único, fascinante, um mundo a ser explorado. Por favor, abrace mais e julgue menos. Seja um gestor da sua emoção. Quem me promete que de hoje em diante vai namorar a vida e respeitar a individualidade dos outros, levante as mãos. Eu não confio em vocês. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. É fácil prometer. É fácil prometer. Só que no dia a dia, o nosso eu, quando ele é confrontado, decepcionado, estressado, agem alguns fenômenos que leem a memória e constroem cadeias de pensamentos antes que tenhamos consciência. Eu vou dizer uma coisa que vai chocá-los. Mas eu preciso dizer, tenho falado isso para magistrados nos meus treinamentos, tenho falado para líderes empresariais e até líderes religiosos. Antes de tecer um argumento, eu te pergunto, há livre-arbítrio? Nós estamos aqui diante de ilustres norte-americanos. Há livre-arbítrio? Quem acha que é livre-arbítrio? Levante as mãos. Mas se você acha que não há livre-arbítrio, então você está justificando, por exemplo, nazistas como Adolf Hitler, Goering, Goebbels, que levaram atrocidades inimagináveis contra judeus, eslavos, marxistas, bolcheviques, homossexuais. Você está justificando o comportamento deles. Eles reagiram porque não há livre-arbítrio. Mais uma vez eu pergunto, há livre-arbítrio? Há. Mas no primeiro ato do teatro mental, há livre-arbítrio? Essa é a grande questão. Não há. O primeiro ato do teatro mental, nos primeiros segundos ou frações de segundo, não há livre-arbítrio. O eu não entra. Vou falar os fenômenos que eu estudei
e que me deixaram perplexo e me fizeram ver que a espécie humana, se não tiver uma educação socioemocional fundamentada em gestão da emoção, no treinamento do eu como líder de si mesmo, na capacidade de ser empático, na capacidade de aprender a pensar antes de reagir, se a educação mundial não mudar seus paradigmas, não passar por uma revolução, se ela continuar a ser cartesiana e racionalista, a espécie humana não tem viabilidade. Vocês nunca ficaram perplexos que a nossa história é manchada com sangue, sendo que somos tão mortais? Preconceituosismos, guerras, violências das mais diversas formas. Eu amo história. Inclusive, eu escrevi mais de 700 páginas sobre o processo de formação da personalidade de Adolf Hitler e as técnicas de marketing de massa que ele utilizou para devorar o inconsciente coletivo, primeiro dos alemães, a terra de Kant, a terra de Schopenhauer, a terra de Nietzsche, da filosofia mais madura, cometeu a mais dramática atrocidade. Por quê? A terra que na década de 30 ganhou 1/3 dos prêmios Nobel do mundo, a mais notável cientificamente. Por quê? Seduziu-se por um austríaco, tosco, rude, inculto, e que nem era ariano. Eu escrevi o livro Holocausto Nunca Mais, e escrevi em lágrimas. Mas você não pode justificá-los, porque somente nas primeiras frações de tempo no livre-arbítrio. O primeiro ato do teatro mental é constituído por 4 fenômenos. Repita comigo: gatilho da memória, janelas, âncora e alto fluxo. Quando eu estou falando com vocês, e essas áreas que eu estou abordando, infelizmente, não foram estudadas por Freud, Piaget, Vygotsky, Hegel, não foram estudadas pelos pensadores da psicologia, da psicopedagogia e da filosofia. Essa última fronteira foi um ponto cego nas ciências humanas, inclusive nas ciências jurídicas, que constituem as ciências humanas também. Não se estudou que quando eu estou diante de um estímulo, não é o meu eu que entra em cena, é o gatilho. Como é que vocês entendem cada verbo que eu conjugo tempo e espacialmente? O seu eu, ele tem milhões de janelas, com bilhões de dados, desde a aurora da vida fetal. Como é que você consegue checar as minhas palavras com o que está registrado no grande portfólio da memória, que é uma cidade milhares de vezes, metaforicamente falando, milhares de vezes mais complexa que a cidade de Nova York, de Tóquio, de São Paulo? Como é que vocês conseguem, em frações de segundos, em milésimo de segundo, entrar nos labirintos da memória e checar cada pronome que eu digo, cada substantivo, cada adjetivo? É o seu eu que fala assim: dá licença, deixa eu entrar na avenida tal, pegar a rua tal, virar à direita, à esquerda, subir um apartamento e lá encontrar aquele determinado arquivo que vai checar com as palavras do Cury para definir a minha interpretação linguística. É o seu eu lento que faz isso? Vamos supor que você morasse em Nova York ou em São Paulo. Você está num anfiteatro como esse. Aí eu peço para você procurar o endereço da sua casa de olhos vendados. Você encontraria? De olhos vendados? Encontraria? Provavelmente não. E se eu te falasse, você deve encontrá-lo sem esbarrar em nenhum obstáculo? Carros, paredes, carros. Encontrariam? Sim ou não? Talvez demorasse por tentativa e erros uma vida toda. Correto? Como é que vocês encontraram a palavra não? O advérbio de negação não. Foi o seu eu? Não, não foi o seu eu. O gatilho, ele tem uma especificidade notável. Eu fiz mais de 20.000 sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. Durante a construção da teoria,
Cada paciente para mim não era mais um doente, era um ser humano único, incrivelmente complexo. Mesmo que não tivesse alta cultura, ou que tivesse uma psicose, ainda que fosse um professor universitário, não importava. E eu estudava os fenômenos e ficava impressionado. Às vezes vinha um paciente, como eu lembro de um médico, que começou a ter ataques de pânico, uma sensação súbita e iminente que vai morrer ou desmaiar, no ato cirúrgico. No meio da cirurgia, detonou o gatilho, abriu uma janela traumática, o killer, que assassina a autonomia, o prazer. E o volume de tensão era tão grande que fechou o circuito da memória. Naquele momento, aquele médico, por mais que tivesse habilidade e fosse membro do colégio de cirurgiões, ele era um ser humano que estava no apagar das luzes. E ele deixou o ato operatório, o auxiliar terminou a cirurgia, e quando ele teve o ataque de pânico, o volume de tensão é tão grande que um outro fenômeno, além dos 4 que eu citei, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivou de maneira privilegiada, gerando um núcleo traumático central. Uma janela killer, duplo P, duplo poder. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida e retroalimentada. Agora, aquele médico tem um problema. Essa janela killer, central, é um núcleo aberto. O gatilho pode encontrá-lo com muita facilidade. Então, no segundo ato operatório, quando estava abrindo a cavidade abdominal, ele sentiu um aperto no peito, imediatamente, não eu, o gatilho disparou, abriu aquela janela killer, que ele ia morrer ou desmaiar. O volume de tensão foi tão grande que o terceiro fenômeno, qual é? Âncora da memória. Uma âncora liberta o navio ou fixa o navio? Fixa o navio. No porto, a âncora, se ela for aberta demais, nós vamos ter aquelas pessoas que pensam muito e não realizam nada. Conhece pessoas assim? Muito inteligentes, muito capazes, muito sonhadoras, mas não conseguem materializar os seus projetos? Muda de emprego em emprego. Não conseguem dar certo como profissionais. Não é que eles não têm grande capacidade intelectual. O problema está no terceiro fenômeno inconsciente. A âncora migra de região para região. Quando eles passam pelo estresse no trabalho, eles não conseguem ter disciplina para se reinventar. Quando são contrariados, eles migram de uma região para outra e se entediam do ambiente. E aí vira uma flutuabilidade dramática. Bom, a âncora aberta demais geram pessoas estéreis. A âncora fechada demais, como no caso da síndrome do pânico, ela leva o drama das fobias, do terror emocional. Fecha tanto o circuito que o eu não consegue abrir milhares de janelas com milhões de dados para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Nesse caso, esse paciente fechou a âncora, no segundo ato cirúrgico, repetiu o ataque de pânico, e o quarto fenômeno, o alto fluxo, só lia e relia. Ele tinha que interromper o processo operatório, se encostar na parede, agora eu vou morrer. E ele começou a fazer uma série de exames. Médico, fez exames cardiológicos, metabólicos e assim por diante, mas não tinha nada. Só que os ataques não se deletam, não se apagam traumas na mente humana. Grande parte dos seres humanos, bilhões de seres humanos, tentam apagar os seus fantasmas mentais, inclusive apagar a dependência de drogas. Por que o índice é baixo de recuperação dos dependentes de drogas? Por causa das janelas killers duplo P e por causa que os psiquiatras, psicólogos e os orientadores nas comunidades terapêuticas não entendem o funcionamento da mente. Não se apaga os nossos dramas, não se apaga as nossas fobias
que é uma aversão irracional, e não se apaga as nossas dependências, que é uma atração irracional. Polos opostos da mesma moeda. Tente apagar uma pessoa que te machucou, te feriu, te frustrou. Sabe o que vai acontecer? Ela vai dormir com você e perturbar o seu sono. Toda atitude heróica do eu, de tentar deletar o passado, só reacende as chamas do passado. Por isso que muitos de vocês ruminam perdas, mágoas e frustrações. E nós não sabíamos disso, porque não havíamos estudado a mente humana na perspectiva da construção dos pensamentos e da consciência existencial, que é a última fronteira da ciência. Por que a última fronteira? O Homo sapiens é um ser humano que pensa, e o pensamento é a matriz de tudo. Você não odeia sem o pensamento. Você tem que ter a consciência do objeto do ódio. Você não ama sem o pensamento. Você ama tendo consciência de quem você se relaciona. E se você só vai amar quem você admirar. E você só vai admirar primeiro quando você esquadrinha a beleza e o encanto das pessoas que estão ao seu redor. Se você tentar amar só com emoção, quando a pessoa te frustrar, você vai negar a grandeza dele ou dela e vai excluí-la. Agora, se você aprende a admirar, você ama com sustentabilidade, porque você ama com pensamento, você ama com inteligência. Por isso que toda promessa, eu amo para cá, amo para lá, beijinho para cá, beijinho para lá, meu bem para cá, meu bem para lá, desconfie disso, não funciona. Não funciona. Parece casais eternamente apaixonados, até o primeiro terremoto. Um frustra o outro, aí o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, se a frustração for intensa, vai formar uma janela killer, duplo poder, poder de ser inesquecível e poder de ser líder, relíder, retroalimentada. Então, na próxima embate, detona-se o gatilho, abre a janela, killer, a âncora abre ou fecha o circuito? Fecha o circuito. Quando fecha demais o circuito, o ser humano, ele deixa de ser Homo sapiens e se torna Homo bios, instintivo. E o alto fluxo, quarto fenômeno, lê e relê, e começa uma discussão interminável. E a segunda discussão chama a terceira discussão, porque são janelas que vão se abrindo, a quarta discussão, a quinta discussão, e termina a relação entre pais e filhos, entre casais, entre colaboradores, no inferno dos atritos. Ah, meus alunos e alunas, livre-arbítrio no primeiro ato? Não há. Nas primeiras frações de segundo ou segundos não há. Por isso, quando detona o gatilho, abre uma janela killer, seja qual for, a melhor resposta é não dar resposta. A melhor resposta é fazer o silêncio proativo. Você se cala por fora, porque você entende que a melhor coisa para construir relações saudáveis é ganhar o coração e não a discussão. E a maioria dos seres humanos, talvez 99% ou muito mais, são especialistas em querer ganhar a discussão. Quando nos estádios há um atrito, pessoas comuns que sonham, têm trabalhos, projetos, detona o gatilho, abre janela killer, e em situação pública, no ambiente coletivo, o volume de tensão é muito grande, a âncora fecha o circuito, o alto fluxo lê e relê, as pessoas não param, elas se tornam violentíssimas, depois elas se arrependem. Pais, quando começam a debater com seus filhos, discutir, eles não param. Bom, eu vou parar agora, por exemplo, um pai, meu filho é um ser humano único e irrepetível, tem grandes qualidades, vou olhar para o lado saudável deles. Os pais reagem assim, bom, minha esposa, meu marido, namorado ou namorada, olha a grandeza, desde quando eu comecei a me relacionar, que ser humano incrível, espetacular.
Vou interromper a briga, o atrito no meio do caminho. Conhece, doutor Eduardo, casais assim? Não, o problema quando começa o esquema dos 4 fenômenos sendo operados, e reitero que não foram estudados, o eu vira um mero espectador na plateia, ele não está mais no palco. Meus queridos alunos, por favor, a humanidade está doente, a educação está doente. Se ela não aprender essas ferramentas, não há solução pacífica de conflitos. Há pouco tempo eu lancei um livro, onde ministros do STJ, onde o presidente da Associação de Juízes do Brasil, ex-presidente da OAB e vários outros líderes jurídicos foram meus colaboradores, meus convidados, chamados Soluções Pacíficas de Conflitos. No meio jurídico, por exemplo, no Brasil, há mais de 100 milhões de processos para 20 mil magistrados. É inumano. Os juízes estão com cérebros esgotados, acordam cansados, tensos, cobram demais de si, sofrem por antecipação. O volume de trabalho é absurdo, porque a nossa sociedade é judicialista. Ela precisa aprender as ferramentas de gestão da emoção. Nos Estados Unidos, quando aqueles jovens saem matando, atirando nas escolas, é porque o eu está na plateia, detonou o gatilho, abriu uma janela killer duplo P, que foi lida e relida milhares de vezes, foi retroalimentado, formando um cárcere de segurança máxima, um presídio de segurança máxima. A âncora fechou o circuito, e o alto fluxo leu e releu, e gerou a espetacularização dos suicídios, matando pessoas inocentes e também tirando a sua própria morte. Na verdade, o problema não estão naquelas pessoas inocentes, mas no fantasma mental que foi retroalimentado continuamente. É por isso também que desenvolvemos o primeiro programa mundial de gestão da emoção e promoção da saúde emocional para crianças e adolescentes. E nós temos mais de 400 mil alunos no Brasil. E este programa também é adotado oficialmente pela Polícia Federal para aplicar gratuitamente em escolas com alto índice de violência ou vulnerabilidade. Gratuitamente. E aqui eu tenho alunos e alunas da Polícia Federal, levante por favor, os aplaudam. Aplicando o programa Escola da Inteligência. É interessante. Uma das profissionais da área de psicologia e ciências humanas me disse, antes de eu entrar, é incrível, quando nós aplicamos o programa Escola da Inteligência, as crianças e adolescentes começam a falar: papai, você perdeu o autocontrole. Mamãe, você não está pensando de reagir. Um fala para o outro e também para os seus pais. Porque estão aprendendo que o eu tem de estar no trono como rei, tem de ser um piloto da aeronave mental. Mas o eu, frequentemente, é marionete das janelas traumáticas. Então, levem por toda a sua história. Quando você for criticado, estressado, rejeitado, passou por uma perda, uma crise financeira, social, não importa. O primeiro ato do teatro mental não tem livre-arbítrio. Você tem de se recolher e respeitar essa complexidade intelectual. Respeitar os 4 fenômenos. Não reaja sem pensar. Não queira viver a ferro e fogo. Quando uma pessoa é dependente de cocaína, de crack, ou mesmo heroína, que dá alta dependência física. A cocaína e o crack não dão dependência física, sabiam disso? Quem não sabia disso? Levante as mãos. Levante as mãos. Muita gente que inclusive trabalha na área, não dá dependência física. A heroína, quando uma pessoa injeta a droga, depois de uma semana ela está dependente. Ela está dependente. Me lembro quando estava
em Paris, algumas décadas, tratando de pacientes, inclusive dependentes de heroína, era impressionante. Pouco tempo depois do uso, que a droga injetável, a droga entrava no metabolismo, e quando o usuário interrompia, ele tinha dores pelo corpo. As mulheres relatavam que era como dores de parto, febre alta, vômitos, quase um colapso físico. Por isso o usuário de heroína é muito mais humilde, embora tenha grandes riscos para ter uma parada cardiorrespiratória, mas é mais humilde ao tratamento, porque percebe na pele o seu drama. Agora, a cocaína demora mais tempo para estabelecer a dependência, porque não é dependência física, é psicológica. Aí, quando está instalado depois de meses, por exemplo, a dependência, o usuário para, depois de, por exemplo, 24, 48 ou 72 horas, começa a manifestação dos sintomas da síndrome de abstinência, irritabilidade, ansiedade, humor depressivo, insônia, mas o usuário não identifica que é por causa da dependência. Por isso que o crack e a cocaína levam a pacientes muito mais resistentes ao tratamento. Eles acham que são senhores de si, só numa fase mais tardia reconhece o drama, porque não percebe as janelas killers que os encarceram. E nós temos mais de 1 milhão de usuários de crack no Brasil. É muito grave. É um desastre. Claro, o crack, mais rápido que a cocaína, a pasta base da cocaína, altamente estimulante, logo forma janelas killers, duplo P e encarcera, mas numa velocidade menor na fase inicial do que a heroína. Mas todas as drogas que dão dependência psicológica são patrocinadas por janelas traumáticas duplo P. E se o eu não entender que deve aplicar técnicas como o DCD, duvidar, criticar e determinar, ou seja, lá no seu dia a dia, todos os dias, eu duvido daquilo que me controla. Quem deve fazer isso? Não é o gatilho, agora é o eu. Ele deve exercer o livre-arbítrio, a livre vontade, a capacidade de escolha, a autonomia, todos os dias. Um usuário, mesmo que não está tendo vontade de usá-la, não está diante da substância, eu duvido que não será autor da minha história, eu duvido que eu não consigo ser livre, eu duvido que eu não consigo ter autonomia. Eu critico cada ideia perturbadora, eu critico a minha ansiedade e minha fragilidade. Ele está fazendo silêncio proativo, ele se cala por fora e grita por dentro. A arte da dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. A arte da crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. E a arte da determinação estratégica ou decisão estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Eu usei essas 3 artes para tratar pacientes graves, como o caso desse médico que teve síndrome do pânico arrastada. Ele começou a ter vários ataques fora do ato cirúrgico, quando atendia os pacientes. Depois, com o passar do tempo, ele não conseguia mais clinicar, passou na mão de vários profissionais de saúde mental, vários neurologistas, psiquiatras. O problema não estava nos profissionais, estava nele, vários psicólogos. 15 anos depois, aquele homem já não saía mais de casa. Foi diagnosticado até como esquizofrênico, sendo que, na verdade, ele tinha consciência dos parâmetros da realidade. Uma pessoa que tem doenças emocionais arrastadas, crônicas, como transtorno obsessivo-compulsivo, ou uma síndrome do pânico, inadequadamente tratada, que gera fobia social, afastamento da sociedade, pode até pensar coisas bizarras, mais do que um paciente portador de uma psicose esquizofrênica, que deve ser amado e respeitado por cada ser humano, porque ele é único e irrepetível também. Bom, mas ele tem os parâmetros da realidade preservados. Ele está consciente de si. Só que o seu eu não tem autonomia nenhuma.
Quando esse paciente veio até mim, depois de 1,5 décadas, eu percebi os erros de diagnósticos e percebi que o eu dele poderia e deveria sair da plateia e entrar no palco. Não apenas levei ele a compreender a dinâmica da psique, mas levei-o também a aplicar essa técnica do DCD todos os dias. Sabe qual foi o resultado? Depois de 4 a 5 meses, ele voltou a clinicar. Há 10 anos já não fazia, mais de 10 anos. Ele voltou a trabalhar como médico. E a sua filha, que tinha vergonha do pai, porque no jargão preconceituoso ele era um doente mental, ela estava fazendo psicologia, ela veio em lágrimas com ele no consultório, dizendo que seu pai voltou à vida. E eu não fiz muito, eu apenas levei o seu eu a exercer o papel solene de diretor do próprio script. Cuidado, você tem de saber que o eu, ele tem de gerir a mente humana. Não deixe os seus pensamentos irresponsavelmente soltos. Quem promete que de hoje em diante vai gerir mais a sua mente? Levante as mãos. Sua mente, levante as mãos. Eu não confio em vocês, lembra? Quem promete que vai treinar o seu eu? Levante as mãos. Treinar, educação, treinamento, educação. Vocês são um bom piloto da sua mente? Vamos testar. Vocês são justos consigo mesmos? Ou são carrascos de si, do seu cérebro? Quem é que cobra demais dos outros? Levante as mãos. 20, 30%? Agora, quem cobra demais de si? Levante as mãos. Quem não levantou as mãos esqueceu de levantá-las? Você acha que uma pessoa que cobra demais de si é alguém que liberta o seu imaginário para se abraçar, para investir na sua saúde emocional? Imagine que você tem uma dívida e todo dia tem alguém te cobrando a saldá-la. Isso é horrível. Quando toca o telefone, dá um streameric, detona o gatilho e abre uma janela killer. Agora imagine que você não deve, você não tem uma dívida, mas você cobra aquilo que não deve. É assim que tem ocorrido em todos os lugares. Em todos os lugares que eu tenho dado conferência. Nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, em todos os lugares. Seres humanos excelentes são carrascos da sua saúde emocional. Cobram de maneira atroz de si mesmo. Agora, as crianças e adolescentes, mesmo aquelas alienadas, estão cobrando demais de si. E elas se expõe a fragilizar a sua emoção e busca nas drogas, pela influência principalmente de amigos e não de traficantes, em menor escala de traficantes, busca nas drogas uma tentativa desesperada de aliviar a sua dor emocional. E muitos pais e professores não sabem. Só que aquela tentativa é registrada pelo biógrafo do cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Há um biógrafo não autorizado que registra tudo em destaque, experiências com alto volume emocional. Registrou a primeira experiência, formou uma janela killer, na segunda vai se expandindo até produzir um presídio de segurança máxima. Por favor, ensine os seus filhos e alunos a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. É a técnica da higiene mental, fundamental. Quem toma banho aqui, levante as mãos. Que tipo de banho? Mental ou físico? Quem toma 2 banhos físicos por dia, levante as mãos. 3. Não vou perguntar 4, porque se você tomar 4 banhos, talvez você tenha toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia. Tomava banho, refrescava-se, detonava o gatilho, enquanto estava se ensaboando e se refrescando, abria uma janela killer ou light, quando estava se refrescando. Light, saudável, sentia-se bem. Saía do banho, quando ia enxugar com a toalha, sentia que tinha vírus e bactérias na toalha. Detonava o gatilho, abria a janela, killer, a âncora,
fechava o circuito e o alto fluxo, lia e relia, ela tinha que fazer o ritual obsessivo. Vocês entenderam agora, meus alunos? Uma coisa que muitos profissionais, até de saúde mental, não entendem esses mecanismos. É muito fácil desenvolver o ciclo. Detona o gatilho, janela killer, fecha o circuito, o alto fluxo lê e relê e o eu fica na plateia. Por isso, ensine os seus filhos e alunos a impugnar, a discordar, a confrontar contra tudo aquilo que o controla. E quando uma janela killer está aberta, você tem uma crise de ciúmes, por exemplo. Quem tem ciúmes aqui? Levanta bem as mãos, são meus alunos. Levanta mais, ó. Repito essas palavras. Ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro a atenção que eu não dou para mim. Bom, toda pessoa que tem ciúme já perdeu. Perdeu a autoconfiança, a leveza, a autonomia, porque coloca no outro a expectativa de ser feliz. Nunca se relacione com ninguém para ser feliz. Não namore, não se case para ser feliz. Se case, namore para ser mais feliz. Porque feliz você já deve ser. Ou deveria ser. O relacionamento saudável tem complementaridade, cumplicidade, troca. O pensamento é real ou virtual? Virtual. Então você tem de trocar, falar das suas dores, para que o outro entenda, ou a outra entenda, que ninguém é digno do pódio, se não utilizá-lo para conquistá-lo. Falar das suas lágrimas, para o seu parceiro ou parceira, ou para os seus filhos, entenderem que as lágrimas só têm uma função saudável. Deve irrigar a maturidade, a sabedoria. Elas não podem gerar, como às vezes geram, desespero, fragmentação da autoestima, autopunição, devido às suas lágrimas. Mas onde estão os pais que dividem as suas lágrimas? Onde estão os casais que falam sobre as suas dores? Eles sim vivem num curral intelectual, num feudo dentro de casa, dividindo a mesma cama. Por isso, o amor inteligente não pertence aos heróis, mas aos seres humanos que se colocam em construção. Vou falar mais algumas ferramentas um pouco mais rápidas, mas antes disso, eu gostaria que vocês vissem o trailer do programa chamado Você é Insubstituível, que é o primeiro programa de gestão da emoção para a prevenção de suicídios e transtornos emocionais. Por favor, abra sua mente, seu coração emocional. Imagine que você está só agora, se colocando no lugar desses personagens com altíssimo risco. Isso que você quer? A cada 4 segundos alguém tenta suicídio, sabia? Agora, é interessante. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. A família, os filhos. Olha para você, preso na sua gaiola emocional, alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar o peso das suas perdas? Você não sabe o que eu perdi. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir agora. Inclusive, eu admiro a sua coragem. Coragem? Claro! Imagine se jogar dessa altura e esmagar totalmente seu corpo em troca de uma noite tranquila na solidão de um túmulo. Está sentindo seu coração batendo?
Parece que vai explodir no seu peito, não é? Está gritando para você deixar de ser egocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, dê uma chance às dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Os suicidas não querem se matar. Querem matar a sua dor. Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. Coragem para os inseguros. Ousadia para os fóbicos. Sensatez para os incautos. E para os suicidas? O que é que você vende? Uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que continuem a escrever sua história. Mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Respire profundamente. O que você tem vendido? Expressado? Demonstrado para as pessoas ao seu redor? Em destaque as pessoas que vocês amam? Um ponto final? O apontamento de dedos? Sentenciamentos? Vendam vírgulas. Mesmo quando o mundo desaba sobre elas, mesmo quando elas te decepcionam. Até porque não há pessoas perfeitas. Há um charme nos defeitos das pessoas que estão ao nosso redor. Se você se relaciona com alguém que é muito teimoso, de hoje em diante diga: ele ou ela é admiravelmente complexo. São complexos. Não queiram domar o cérebro dos outros. Ele é indomável. Por isso que nenhum povo submeteu até hoje, por muito tempo, ao jugo de um tirano, de um ditador. A liberdade é intrínseca do ser humano. Sim, não há livre-arbítrio nos primeiros momentos, mas depois o eu, ele procura, ele desesperadamente tenta encontrar aquilo que lhe causa conforto, tranquilidade, paz. E é por isso que, filosófica e psicologicamente falando, toda pessoa que pensa em morrer não quer exterminar a vida, mas a sua dor, a sua angústia, que também é outra ferramenta que nós estamos falando para muitos países, e milhares de pessoas têm resgatado a sua história. Aqui, enquanto eu estava esperando o último preletor, várias pessoas sentaram-se ao meu lado e me disseram, me beijaram, dizendo que utilizaram ferramentas de gestão da emoção e superaram o suicídio, as ideias recorrentes. Vendam vírgulas gratuitamente. E para vender vírgulas, que é uma metáfora, número 1, vocês têm de entender que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Por quê? O pensamento é real ou virtual?
É virtual. Se é virtual, toda pressão, toda chantagem, ela gera janela killer, ao contrário do que os pais, professores e executivos esperam. Por isso, abaixe o tom de voz quando alguém elevar o tom de voz. Por isso também não critiquem excessivamente, porque você vai formar plataformas de janelas killers. O mestre dos mestres, o homem mais inteligente da história, estudando a sua mente sobre os ângulos das ciências humanas, ele apostava tudo que tinha naqueles que pouco tinham. Quando Judas Iscariotes o beijou, era para detonar o gatilho, porque a traição é uma das experiências inesquecíveis, gerando cárceres mentais dramáticos e sufocantes. O gatilho deveria detonar, abrir janela killer, a âncora fechar o circuito e o alto fluxo ler e reler, e ele rejeitar atrozmente o seu traidor. Mas, reitero, para espanto das ciências humanas, ele fez o silêncio proativo, na mais alta densidade, olhou para o seu traidor e teve a coragem de chamá-lo de amigo. Ele vendeu uma vírgula num foco de tensão. Freud, quando foi contrariado por Jung e Adler a respeito da teoria da sexualidade, vendeu um ponto final. Os baniu da família psicanalítica. Einstein, quando seu filho teve um transtorno mental, o internou no manicômio e praticamente nunca mais o visitou. Colocou um ponto final. Dois gigantes nas ciências, nos focos de tensão mais importantes, falharam, porque nós somos assim, falhamos, mas devemos ser educados para distribuir vírgulas gratuitamente, ser desprendido da necessidade neurótica de poder e de querer que todos correspondam às nossas expectativas. Isso é doença, isso não é saúde. O mestre dos mestres chamou de amigo e fez um questionamento, levando o método das perguntas num nível que Sócrates jamais imaginou. O grande questionador da filosofia, Sócrates, que eu admiro, ele falou: amigo, por que você está aqui? Eu, como um dos maiores ateus que pisou nessa terra, quando estudei a mente desse homem, eu fiquei chocado, perplexo. Eu entendi que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Por isso eu escrevi 5 livros, Análise da Inteligência de Cristo, que é possível em inglês na Amazon. E a trilogia, O Homem Mais Inteligente da História, O Homem Mais Feliz, e agora estou terminando O Maior Líder da História, que deve ser publicado em fevereiro ou março. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João, o discípulo que todo mundo falava que era o mais amável, era emocionalmente bipolar. No momento tranquilo, no outro queria eliminar quem não andava com o seu mestre. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração, desconfiava da própria sombra. Mateus, segundo os fariseus, era corrupto. Talvez fosse pego pela Lava Jato ou pela Polícia Federal. E o melhor deles, Judas Iscariotes, o mais culto, o mais dosado, que tinha vocação social, tinha o mais grave erro: não era transparente. E quem não é transparente, sinceramente, leva para o seu túmulo as suas mazelas, suas loucuras. Da agressividade, à irritabilidade, a preconceitos, à exclusão social e assim por diante. Mas, por incrível que pareça, ele chamou jovens que só lhe davam dores de cabeça e os transformou
em mentes brilhantes. E ele falou: amigo, por que você está aqui? Ao vender essa vírgula, quase Judas usa sua dor para se tornar um dos maiores pensadores da história. Mas na trajetória, no caminho, detonou o gatilho, abriu janela quente do sentimento de culpa, fechou o circuito da memória e ele tirou a sua vida. Mas não era para ser assim. Por favor, eu quero que você feche os seus olhos agora.